boa noite. Alice, Emanuele, bem-vindos. Boa noite. Olá, nosso convidado já está online, Roberto. Oi, Pri, Adriana. Tudo bem? Então, são 7 horas, não em Brasília, mas são 19 horas em ponto. E eu sou a Denise, sou fundadora e diretora da ONG Prematuridade.com, que é a nossa Associação Brasileira de Pais de Bebês Prematuros. E hoje a gente tem uma live que é super especial. Ela tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? No mundo todo, de quarentena, de ficar em casa, de ficar mais próximo, né, das crianças, de entretê-los. É um momento delicado, mas também de ressignificação de muitas coisas, né, nas relações familiares. Então, a gente vai trazer um convidado super especial hoje, que é o Roberto Menezes. O Roberto, ele é pai de um prematurinho, que também se chama Robertinho. Então, ele tem, além do conhecimento, do expertise para falar de música e de musicalização, ele tem conhecimento de causa para falar de prematuridade e de estimulação precoce. Ele tem um prematurinho em casa. E a gente vai falar sobre isso hoje, sobre como a música e a musicalização e melodias, como tudo isso pode fazer a diferença na vida de bebês e crianças, né? Estimulando eles precocemente, quais os benefícios que isso traz para as crianças, para os bebês, né? E de que maneira a gente pode fazer isso agora em casa, nesse momento de quarentena, utilizando o que a gente tem em casa mesmo, ou só cantando. Então é isso que o Roberto vai trazer para a gente hoje aqui nessa live. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem ir mandando aqui pelo chat, que eu vou salvando aqui para a gente ir falando com o Roberto, tá bem? Então tá. Ó, várias mães de prematurinhos aqui já participando. Vamos chamar o Roberto. Vou dividir a tela aqui, então. Ó, tem alunas aqui do Beto, do Prof, participando. Olá, boa noite, Roberto. Boa noite, Denise. Boa noite a todos Tudo presentes. bem? Tudo ótimo contigo, tudo certo? Tudo bem. Um prazer te ter aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E é o que eu disse, a gente está muito feliz de poder estar ajudando os pais, né, nesse momento, as famílias a entreter os pequenos e de uma forma que vão estar estimulando toda a questão psicomotora e neurológica através da música com coisas que a gente pode inventar em casa. Então, seja muito bem-vindo. A gente vai conversando por aqui, é uma conversa bem informal, né, Roberto? A gente vai Claro. trazer vários assuntos, quem quiser ir perguntando, né? Pode trazer. Eu vou começar te perguntando uma dúvida minha, assim, né? Que eu acho que muitas pessoas têm também em relação quais são os benefícios que a música traz, né? Que a musicalização desde pequeno, pode começar desde a barriga da mãe, né? O que isso traz de benefício para a criança a médio e longo prazo? Olha, eu te diria que é infinito, né? A gente nem descobriu ainda todos os benefícios que pode trazer, mas principalmente na área da linguagem, né? Como é importante a gente cantarolar com eles, né? Uma coisa bem simples, assim, por exemplo, quando a gente vai trocar esse carinho, esse cuidado, essa melodia. Inclusive tem um estudo, tá? Que é o leitmotiv. O leitmotiv é o motivo melódico, que é aquela coisa que tu faz tu reconhecer, por exemplo, quando toca lá o Star Wars, pam, pam, param, pam, param, tu lembra da melodia nas primeiras notas, então tu associa rápido, né? Então, se tu, por exemplo, implementar uma música sempre na troca, ou uma música sempre na hora do banho, a gente, por exemplo, Uhum. a gente fazia sempre uma playlist. E Aham. isso era legal, porque daí ele começava a entender que era a hora do banho, né? Então, a música tem essa coisa de tu poder preparar e fazer o pós também, né?
E aí tu pode trabalhar mil e uma coisas. Por exemplo, quando teu bebê vai crescendo lá, um beijo para minha aluna, para Luísa ali, A Maria Luísa. Maria Luísa, beijão, querido. E, por exemplo, tu tá estimulando teu bebê lá, então pode ser com a Dona Aranha lá. A Dona Aranha subiu pela parede. A questão Uhum. da motricidade fina, né? E movimentos que eles precisam fazer que podem ser levados para eles de forma lúdica. Só que aí a gente entra numa área muito maior, porque normalmente a gente pensa, música infantil. Mas veja, quem define o que é música infantil ou não somos nós. Eles Sim, nascem uma carta em branco com um potencial enorme. Então, sim. se tu fizeres uma lista com Galinha Pintadinha, Led Zeppelin, Ivete Sangalo, samba, rock, salsa, merengue, MPB, nossa, tipo, ele vai gostar ou não vai gostar, aí eles já vão Sim, mostrando traços da personalidade, né? Enfim, sim, e tu sim. pode trabalhar essas coisas a partir das músicas populares, que também aí já vão entrar palavras novas, métricas novas, e tu tá preparando para uma nova fase, que vem o numeral, que vem depois a alfabetização. Uhum, uhum. Penso que a música sempre pode preparar para o passo seguinte. Sim, Enfim, entre outros sim. E ótimos a gente exemplos. começou a conversar e a gente colocou ali os teus dados na chamada da live, mas eu não te apresentei, né? Tu é músico, tu é professor de musicalização infantil e tu tem especialização pós-graduação em educação inclusiva. Então tem tudo a ver, né, com prematuridade, né, Roberto? E, assim, esses benefícios para os prematuros são tão importantes, essa questão de consciência corporal, de expressão, né, para eles, o quanto antes isso for trabalhado, melhor. Até a Carol Rosa está comentando aqui que ela canta na UTI para bebê dela, né? E isso que tu falou de associar momentos do dia, da rotina do bebê com música para ele já entender, né? Isso é fantástico mesmo. Tem algum tipo de música ou de melodia que é o mais assim, que acalme mais, ou que seja específico para algum momento, tu diria? E existem estudos, tá? Que Ravel, podem procurar na internet, um compositor bem interessante Ravel. ali, que Uhum. Ravel, tá? Maurice Ravel. Maurice Ravel, isso. E tem tantos outros, né? Mas também tem um estudo num livro até que é Propaganda Subliminar, né? Que daí é abaixo do limiar da consciência, que ele diz que as músicas com o ciclo de batida de 80 BPM, ou seja, 80 batimentos por minuto, que também é o mais ou menos o ciclo que a mãe fica quando amamenta o filho, né? O batimento Uhum. da mãe, né? Essas músicas nesse calibre, né? Nessa velocidade, elas têm uma facilidade maior, né? Uhum. E, mas é muito subjetivo, né? Porque tem bebês que se acalmam com certo tipo de música, tem bebês que se acalmam com Sim, outro tipo. Não tem uma fórmula, né? Mas sim. por isso que eu acho legal, acho importante a variedade, né? A gente faz uma playlist ali que tenha seus momentos. Até Uhum. porque entender também que ele tem os momentos dele e ele vai começar a definir da forma dele, né? Enfim, seus Sim, próprios momentos. sim. Porque os bebês, na verdade, eles já nascem musicais, né? A gente vai dos pais, da família estimular aquilo ou não. Algumas famílias têm uma proximidade maior com a música, outras não. Mas a gente pode, mesmo sem ter instrumentos propriamente em casa, fazer esse tipo de estimulação, né? Com toda certeza. E mostrar que as coisas têm um som, né? Mostrar que Uhum, faz som, que o dedo faz som, que a boca faz uhum, som. Fazer sons com a boca, ou com o corpo, ou com. Enfim, mostrar a superfície. Aqui, por exemplo, eu tenho um pote de açúcar. Então, uhum. eu mostrar que quanto mais grave, quanto mais largo é o pote, mais grave vai ser o som. Agora, se, por exemplo, eu pegar aqui um pote de fermento pequenininho, tá? Uhum. Menor e tal, ele vai começar
a ter noção da proporção. Claro que isso para uma criança maior, mas lembrando, o legal é nunca subestimar as nossas crianças. Fala para ele como se ele estivesse entendendo, porque no fundo a gente não sabe se ele realmente está. Uhum. Porque a ideia é que ele vai desenvolvendo, por exemplo, dos 3 aos 6 anos, desenvolve mais sinapses do conhecimento do que qualquer outra fase da vida. Então, hora perfeita para aprender, né? Sim. Então, só que, como todo o aprendizado, né? Por isso que a escola tá aí, assim, e a música é assim também, é preparar para a próxima fase. Por isso que eu gosto de eu vou trabalhar os números lá, então posso lá usar, por exemplo, Pingos de Amor. Vamos ser outra vez nós dois. Uhum. E esse daqui a pouco pode ser 3, pode ser 4, muda um pouco a música, não tem problema. Sim. Sim. Mas só o fato, ele não precisa conseguir fazer o 2, mas o fato dele tentar, né, já estimular o neurônio dos espelhos, né, que são Uhum. importantes, né, principalmente para autistas e, bom, para todos nós, né? Mas fazer esse movimento porque na próxima fase ele já vai ser mais fácil para ele, aquilo não é uma novidade. Sim. Por aí, né? Agora tu comentou dos autistas, né? Hoje, inclusive, é o Dia Mundial do Autismo, né? Dia 2 de abril, que a gente, enfim, lembra dessa causa tão importante e cada vez mais a prematuridade tem sido relacionada ao diagnóstico, né? De autismo ou de transtorno de espectro autista. E a música também trabalha isso, essa estimulação, né? Enfim, não só neuronal, né, Roberto, mas isso, só esse fato de bater no potinho da margarina, essa coisa de consciência corporal, assim, isso ajuda muito, né, para essas crianças também. Não, e além disso, tu pode trabalhar a lateralidade e a compreensão da rotina, porque, por exemplo, é o negócio do leitmotiv que eu te falei, né? Por exemplo, se tu faz uma montagem de velcro para ele entender, por que tu não associa a melodia junto? Porque tu tá usando mais um processo pro cérebro, né? Tem até Uhum, um cara que ele é da publicidade, tá? Que é o Martin Winson, mas ele faz um pentagrama sensorial que é muito interessante. As marcas que mais atingem as pessoas, elas preenchem os 5 sentidos. E olha, uhum, como a gente usa pouco a audição, como a gente menospreza, e é um poder enorme. Tem estudos importantíssimos sobre melodias, sobre vínculos. É bem interessante. E uhum, aí, para um autista entender o que ele tem que fazer, é um processo. E ainda, tá? Cada um tem uma personalidade diferente, um sim, entendimento diferente, porque a gente não pode colocar tudo no mesmo, é autista. Então, isso vai funcionar? Não. uhum, Pode funcionar para um, pode não funcionar para outro. Mas com uhum, certeza vai ajudar em algum processo. Por exemplo, eu tenho aluno que toda informação que eu falo diretamente com ele, ele não compreende. Se uhum, eu der ordem cantando, ele compreende. uhum, E eu acho muito interessante. Ele associa as coisas cantando. Porque sim, ele tem uma fala ecolálica, né? Então ele vai repetindo e vai cantarolando aquilo. E ele começou assim. Agora ele já fala várias outras palavras através da música, enfim, tudo mais. que legal, né? Ver, assim, esse impacto imediato de uma diferença de falar uma coisa ou cantar a mesma coisa, né? Ah, total. E vai, que mais que tu quiser falar aí, Roberto, vamos falando para os prematuros ou não necessariamente, para quem está em casa, o que a gente pode inventar com os pequenos, assim, Então de... tem várias coisas. Então aí tem várias idades, né? Mas, por exemplo, aqui em casa o Roberto ele ama Mundo Bita, né? Ama. Assim, ó, ele Que é idade tá o vidrado. Roberto? O Roberto tá com. Depois eu vou contar a história, né? Porque Tá, merece. conta, Então conta. fiquem aí até o final que eu conto a história. E
Nossa, tem muitas atividades, por exemplo, coisas simples. Eu posso, hoje mesmo eu fiz, porque a gente não aguentava mais ouvir o tal do Mundo Beat. Ele, não, a gente liga ali, e o Mundo Beat é maravilhoso, gente. É um trabalho muito bem feito e tal. Mas a gente, não, vamos dar uma mudada. A gente pegou, baixou o volume e deixou o desenho e colocou tantas outras músicas e ele continuou ligado. Aí é que tá. Ele começou a criar conexões diferentes na cabeça dele, né? A gente já pode fazer isso. Quando a gente vai contar uma história, por exemplo, mas eu quero contar a história lá da Rapunzel. Pô, eu posso contar a história da menina que espera da janela e depois eu posso tocar a música lá do Gilberto Gil, Esperando na Janela. Aí Uhum. os alunos me pedem na aula, mas toca a música da menina que espera na janela. Tá, daí é do Gilberto Gil. Ou, por exemplo, toda música eu posso contar uma história. Ela conta uma história. Eu não preciso exatamente contar a história da música. Eu posso inventar. Eu posso dizer lá, meu amor, pequeno grande amor, que mora longe numa branca estrela. Então, a bruxa trancou eles numa estrela, mas aí quando passou um cometa, né, eles foram libertados, enfim, bem imaginativo, assim, e daí acho que cada mãe, cada pai, cada responsável conhece o seu filho melhor do que ninguém para fazer isso. Então, é infinito. Um programa muito legal também, tá? Eu tenho aqui umas bordas GVA. Peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, vocês devem ter, que é o que vem ali. A maioria deve ter EVA em casa. Quem não tiver, pode pegar alguma linha, alguma coisa que eles possam andar em cima. Tá. Faz um caminho ali e faz exercícios com equilíbrio. Dá para ver? Faz um caminho simples ali. E anda em cima, trabalha a própria questão do equilíbrio. De repente, aquele que ainda está um pouco inseguro para andar, né? Coloca o som, tenta sentir o pulso da música e vai lá. Né? Por exemplo, a gente tem o walking bass, que é um que tem muito no jazz, né? Que é o baixo caminhando. Então vai lá tá o dum 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 dum. Então aí tu vai lá, né? Tipo dum 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 e marca o passo no chão. E brinca, faz vários circuitos. Agora tem que pular para um lado, agora tem que pular para o outro. Agora mexe para cá, mexe para lá. E aí, nesse meio do caminho, pode colocar as rimas também. Então, por exemplo, presta atenção para sair do castelo. Agora todo mundo toca a mão, onde tem amarelo. Então, toca a mão aonde tem amarelo. Então, toca a mão aonde tem amarelo. E assim vai. Pega uma música do YouTube, ele pega em karaokês, por exemplo, uma música que vocês Uhum. gostem, um ritmo que vocês gostam. Karaokê, YouTube, tal. Sim. Aham. Roberto, só te interrompendo que as meninas estão falando que tá sem som. Tu tá me ouvindo normal aqui? Eu tô te ouvindo normal, Tu vamos tá me ver. ouvindo normal? Tô te Tá. ouvindo normal. Não, só o meu microfone tá funcionando. Aí o pessoal tá fazendo que tá, tu tá sem som. Não sei Tá, se de deixa eu ver. repente pode ter apertado alguma coisa, ou senão a gente tenta dar uma. Às vezes é a conexão. É, a conexão ficou ruim num certo. Agora voltou. Agora voltou. Tá, Voltou. Obrigada, Fernando, Cá, obrigado. pessoal, Juliana, brigadão. Vanessa, Cássia. Tá, beleza, vamos lá. Vamos ver que me Outras. diga uma parte onde parou.
né? Que eu não Eu acho que sei a parte começou a do começo. parar ali quando tu estava falando no final ali desse caminho, seguir esse caminhozinho, mas que para cada um também pode ser algum tipo de som diferente. E aí tu ia sugerir alguma outra atividade agora. Isso, então, de repente, o próprio karaokê é uma coisa muito divertida, O né? karaokê. Daqui a pouco, Uhum. pega uma música, né, para aqueles que já estão se desenvolvendo, né? E ou pode treinar a expressão corporal com ele, ou pode treinar só a questão de dançar, faz movimentos, inventa a coreografia com ele. Isso é bem legal, né? Participa desse processo. Deixa ele criar, Me- não importa se é maluca, né? Mesmo quando os Deixa... pais não têm ritmo nenhum, assim, né? Porque pode, É, inventa lá, batuca. com certeza, vale a participação, mas claro que é interessante o pai, essa mãe, procurarem se ritmar, né? Porque é fundamental. O nosso coração é uma máquina que bate num ritmo e ele tem que pulsar no ritmo do nosso corpo, conforme a gente tem que fazer, né? Tem várias atividades para a gente fazer isso. Procurar o tempo forte da música, procurar. E isso tem N tutoriais de como a gente fazer. Claro que aqui eu não consigo ensinar rápido como achar o tempo. Tem a ver com Uhum. predisposição também. Mas só o fato de ouvir. Gente, ouçam música. Às vezes e é tão bom. Uma atividade legal também da gente fazer é o desenho de som. Porque a gente faz uma playlist, tá? Ali, uma playlist qualquer. E qualquer não, desculpa. Coloca lá rock, coloca música instrumental, jazz, samba. Quanto mais variar, melhor. E aí a gente dá uma folha ou uma tela, ou tinta, enfim, alguma coisa para se desenhar. Dispara a música e pede para ele fechar os olhos, ver o que ele imagina. E aí ele transfere para o papel. Depois troca a música, dá um tempo para ele pintar, depois troca a música. E aí ele vai. E aí o que vai acontecer? Vai muitas sensações diferentes. Ele vai conseguir reproduzir aquilo no papel. Isso vai ser bem interessante, né? Tem um trabalho também de reversão de expectativa, que é o que eu falei antes para quem já estava na live. Coloca lá o Mundo Vita e baixa o som da TV, coloca outra trilha, né? Uhum. Vai trabalhar com outras possibilidades. E ainda pega as cenas de filme e pega uma trilha agitada e coloca numa cena que a princípio ela seria lenta, seria mais tranquila, seria mais, né? E aí Uhum. o que tem, e aí ele começa a prestar atenção no elemento sonoro. Ele consegue nesse exercício ele consegue separar o áudio do que ele está vendo. E aí abre horizontes bem interessantes. Outra coisa legal de fazer, com algumas bandas tem, com outras não tem, é procurar pistas abertas na internet. Quando a gente grava uma música, a gente grava todos os instrumentos separados. Uhum. E a maioria não sabe disso. A maioria acha que todo mundo toca junto ao mesmo tempo. Não. Uhum. Então, dá para ouvir exatamente, pega lá, sei lá, Meu Abrigo, Melim, pistas abertas. E aí tu vai ouvir o que cada voz está fazendo, o que cada instrumento vai fazer. E aí tu consegue ver como é que se constrói uma música. E quando tu vê isso sendo construído, tu começa a escutar outras músicas de outro jeito. E aquilo expande teu Uhum. universo de tal forma, e aí vai aumentar o teu ritmo, e aí vai aumentar tantas outras possibilidades. Enfim, tem... E assim, ó, experimentação. Ó, faz um kit, ó. Deixa eu... Agora eu vou filmar de frente para Tá, vocês verem aqui. mostra aí. Deixa eu... Ó, aqui tem várias latas de tamanho diferente, tá? E a gente pode
inicialmente experimentar, tá? Então eu fiz do mais grave para o mais agudo, tá? Só que depois a gente pode espelhar os movimentos da mão. Então a gente pode brincar do seu mestre mandou. Então tudo que tu fizer, a pessoa tem que repetir. Isso vai treinar, só que daí isso vai começar a se complicar. Então tu vai fazer. Então ele. Ou ainda, tu pode desafiar ele de forma que tu cante a sílaba tu tá, tu tá. Então, tu tá, tu tá. Ou tu pá, tu tá, tá, tá. Então lá. Enfim, e aí é infinita a possibilidade. Ou ainda fazer assim e fazer com o corpo, né? Então, falar tu tá, tá, tá. Então, tu tá, tá, tá. Enfim, outro exercício muito legal, de repente pega aquela música lá do Queen, a mais clássica lá do tu, pá, pá. Então, faz o movimento corporal. Pé, pé, mão, pé, pé, mão, pé, pé, mão. E aí depois vai acrescentando. Ou, aliás, essa é uma música muito boa pra gente aprender o ritmo, porque é bem marcante. Então, vai lá. Sim. Sempre bater o tum, tum. É um número, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daqui a um pouco, cada número, a gente pode fazer um gesto. Então, lá, faz o caminho da trilha. Lá, por exemplo, faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E pode variar bastante, né? Pode fazer todos os movimentos, de repente, aqueles movimentos que o filho ainda não consegue fazer, mas estimula de um jeito divertido, não vai lá e faz, cara, não, faz uma coisa engraçada, faz uma coisa legal, quando vê, tá fazendo, né, de uma forma lúdica. Acho bem legal. Sim. Pode tirando um pouco da frente da TV, do celular, do tablet, né? Porque esse também é um desafio agora nesse momento de quarentena. Então, essa dica que tu deu de baixar o volume da TV em algum momento e ver se eles conseguem se entreter com alguma coisa musical, acho sensacional, assim, né? Porque esse momento é um momento que todo mundo, claro, os pais precisam trabalhar, quem está conseguindo trabalhar de casa, precisam que os bebês, as crianças estejam entretidos em algum momento, mas assim, não, né, o tempo todo. E tem muita coisa que dá para fazer em casa, com ritmos e com música, para entreter e tirar um pouco do mundo tecnológico, né? Até, por exemplo, bebê, nossa, o meu filho ama a panela e tal. Pra quem não quer, né, tipo, deixar o filho na cozinha ali, ou tem um armarinho, pega as panelas, bota ele ali no chiqueirinho ou em algum processo e deixa ele bater um pouquinho. Às vezes vai incomodar um pouquinho o som e tal, mas faz parte também, né? Faz Eles estão parte, produzindo memórias, né? com certeza. E deixa eles experimentarem o som das coisas, né? Deixa várias. Daqui um pouco ele vai ver que, mas esse aqui não tem tanto som. Mas esse aqui tem cheio. E assim por diante. E ele vai ver que para produzir o som que ele quer, ele vai ter que sacudir. E aí, olha só, ele já está coordenando esse movimento também. É bem interessante. Você pode trabalhar lateralidade, equilíbrio, motricidade. Ou ainda, para quem está em processo de alfabetização. Por exemplo, a gente vai lançar, tá? A gente não lançou ainda. Quem quiser seguir lá a ProfTube, a gente vai lançar o Rock das Letrinhas. Eu vou mostrar, por exemplo, uma música que a gente fez em primeira mão. Até o Duda Calvin, do Tequila Baby, gravou com a gente. Vamos lá. Tipo assim, ó. Pega uma letra e pede para ele dizer todas as palavras que ele sabe com essa letra. E aí a gente vai musicar isso. Por exemplo, ficou assim no caso. Deixa eu só dar uma afinadinha no violão. Às vezes acontece que com... Vamos lá. O H é uma letrinha que sozinha ela não fala, mas juntinha com o C vai cantando assim agora. Chuva, chá, cheiro, chocolate é tão gostoso.
né? Ou, por exemplo, uma que eu construí em aula com os meus alunos. Um beijo para a Sandra, minha diretora da Universo Mágico. Oi, Sandra. Aí, letra A de armadilha, de amor e de amigo. Letra A de armazém, ai, assim eu vou além. Assim vou cantando e amor vou espalhando, né? E aí, assim a gente vai brincando de música, né? Ou ainda, eles estão aprendendo o alfabeto lá. Então vai A, B, C, D, E, F. E aí, pode pegar lá os karaokês, pode pegar lá as outras coisas. Pega a música que tu quer, pega a música que tu gosta de ouvir, que ele gosta, e A, B, C, D, E, F, G, H, troca o ritmo, propõe, tá, mas agora é de 4 em 4. E olha que é difícil, né? É um exercício, é um exercício que a gente tem que é a métrica, né? Porque daqui a pouco se eu fizer se eu fizer com duas letras, A, B, C, D, E, F. Agora se eu fizer com três já muda. A, B, C, D, F, G. Daí eu já pulei até o E aí, sem querer. E 4 e depois 5. É muito chato. E tem também a possibilidade da gente fazer uma música maluca. A gente fez até no Universo Mágico. A criança como protagonista. Deixa ela achar que ela pode criar, porque ela pode criar, ela deve criar. Então deixa ela escrever. Anota frases que ela falar. Anota uma sequência de 10 frases que ela falar. E pega um backing track lá da internet e canta em cima com ela. É a música dela. É importante esse processo. Num primeiro momento pode não encaixar, mas o próprio esforço dela de tentar encaixar vai fazer, opa, mas essa sílaba aqui não cabe aqui, então eu vou ter que, daqui a um pouco, deslocar a sílaba tônica, tipo, você, para poder encaixar ali. E é um exercício que eles só teriam lá na frente. Mas a gente já está preparando de uma forma divertida. E, nossa, é infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Show, muito legal, muito legal. E ver que trabalha tudo mesmo, a alfabetização, a parte dos números, consciência corporal, tudo, né? Desenvolver, assim, sinapses cerebrais, né? Com coisas que são simples, que os pais podem desde cantar até colocar música para, né, os pequenos ouvirem, fazer instrumentos improvisados. Quantos benefícios vêm daí, né? E às vezes é uma coisa que a gente está no dia a dia, na correria com as crianças e não se dá conta. Total, não, inclusive tu falou de números, né? E é bem interessante que o primeiro cara que dividiu o violão em intervalos foi Pitágoras. E é uma coisa que ninguém sabe, né? E música é Não sabia. extremamente matemático. Se eu soubesse disso, eu não tinha sofrido tanto para passar de ano, né? Mas, pega um número de telefone, tá? Eu posso decorar 33, 34, ou tu pode me dizer 3.334. O que eu quero dizer com isso é que cada um tem uma cadeia associativa, cada um vai decorar de um jeito. Só que quando tu musica isso, tu tá usando uma área que tu não usaria para decorar. Então é infinito. Tu testem, pega um número de boleto bancário aí, porque eles sempre vêm, né? Sim, né? eles continuam vindo. Exatamente. E façam esse desafio daqui a pouco, façam tipo uma batalha naval, só que de números, né? E aí, uma batalha numeral. E aí, faz ritmado lá 9, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 11, 10. Né? 9, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 11, 10. Acho que foi isso que eu falei. Mais fácil de memorizar, né? Totalmente. E pensa comigo. Se eu cantei isso e ficou mais fácil de memorizar, por que eu não posso estudar para uma prova assim? Por que eu não posso decorar a minha senha do banco assim? Por que eu não posso... É para a vida isso. Por que eu não posso decorar as informações mais importantes de um livro assim? Por que tudo não é mais fácil? Por que minha vida não é musical? Por que me dizem que a música
é separada das outras coisas, se a música ela tá dentro de mim, ela tá em tudo, meu corpo pulsa a música. É E verdade. ela pode ser a tua melhor amiga, se tu quiser que ela seja. E vejam bem, uma fase agora bem interessante, e é uma coisa que na pré-adolescência, que é uma faixa que eu pego, tá? Eles têm Uhum. muita dificuldade de expressar os sentimentos. Hoje em dia tem muitas fontes de informação e a gente não consegue controlar todas. E eles bebem de fontes erradas. Então, muita tendência à depressão, muita coisas do tipo. E eles só estão precisando de um espaço. E a música é alguém, uma coisa maior que tu pode dizer o que tu tá sentindo sem precisar falar. Porque muitas vezes a gente não consegue juntar aquilo que a gente quer falar. E veja bem, para quem tem dificuldade extrema de comunicação, como os autistas ou como os próprios prematuros que demoram um pouquinho mais para desenvolver a fala, como é importante a ideia da música estar no ambiente, né? Como é acolhedor, é interessante. Tem um estudo, para ter uma ideia, na Noruega, tinha um determinado local que eles assaltavam muitas pessoas, então eles colocaram música clássica no metrô. Em um mês, os assaltos diminuíram em 60%. Parece loucura. Parece Que loucura. coisa, né? É uma. Parece tão É muito bom. subjetivo, mas não é, né? Hoje mesmo a É, gente estava falando sobre isso com os bebês. Tem uma voluntária nossa que ela é brasileira, mas ela mora na Suíça. E a filha dela nasceu prematurinha lá e ela participou de um estudo onde eles colocavam músicas, né, com um fone de ouvido desses grandões dentro da incubadora, não no bebê, né, mas do ladinho. Então o bebê ficava escutando cada horário um tipo de música diferente e que mostrava que realmente os bebês, né, determinado tipo de música acalmava os bebês, o batimento ficava mais tranquilo, oxigenação, o bebê dormia, né? E então a música tem total influência, né, na gente, no adulto, na criança, no bebê desde a barriga, né, Roberto? não, totalmente. Eu lembro que eu colocava, quando a Juliana estava grávida, a gente colocava Conta, várias aproveita e músicas. conta a história do Robertinho, então, pra gente, prematurinho, querido. Então, para quem quiser ali, tem a música ali, tá? O nome da música é Eu Não Vou Parar Aqui. E eu vou dizer por que eu fiz ela. Antes do Roberto veio o Lucas. O Lucas, ele é filho da Sabine, que é uma amiga minha da Universo Mágico, uma professora. E ele tava para nascer em outubro e tal, como eu também sou libriano e tal, eu falava, vai nascer no meu aniversário e tal. E ela, não, é para um pouco depois. Aí ele se adiantou e ela teve um problema de bolsa rota, ele ficou um mês no hospital, né, e com pneumonia severa, chegou a ficar em estado grave. E, nossa, e a gente passando, e eu vendo de perto aquela luta dela, eu pensei, nossa, que eu posso fazer? Aí eu prometi que se desse tudo certo eu ia fazer uma música. E eu fiz a música. E aí o mais louco foi que em seguida a, a minha filhada, que eu tenho essa tatuagem aqui, eu não sei, peraí, não dá pra ver. Ela Não sei nasceu se com vai dar 21 pra ver. aqui, ó, link. Uhum. Eu também prometi que se ela saísse do, do processo que ela tava, eu ia tatuar, e aí tatuei. Então essa música também é pra ela. E aí, assim, eu acho que logo foi meio ano, um ano depois, eu conheci uma pessoa, a Ju, no caso, hoje minha esposa, e ela engravidou, assim, engravidou no primeiro encontro, aquelas histórias, né, malucas. E ele e a gravidez estava tudo certo, estava correndo bem, ela não teve um enjoo, não teve um. E aí, com 33 semanas, ela internou e tal. Enfim, aí ele nasceu prematuro e tal, foi uma correria, quase nasceu dentro do carro, né? Foi aquela cena de filme, assim, aquele pisca-alerta e buzinaço, e meu Deus, vai nascer, por que eu não olhei um vídeo de como fazer um parto no carro? E quando a gente tava lá na UTI, gente,
eu vi o quanto as famílias sofrem, já tinha acompanhado, mas a gente vê de perto e a gente sentir, né? O Roberto acabou ficando 7 dias só, né? Mas a gente viu tantas histórias de mães que estavam há 3 meses, 6 meses. Nossa, a luta e o quanto dessas famílias precisam da nossa força. E essa música é tipo uma oração para que eles não desistam. E para que a gente não desista deles. Que como é importante a gente ir lá e segurar a mão dele. Eu sentia que ele segurar o nosso dedo, né? Acho que é a melhor foto que eu tenho com meu filho. É ele na incubadora segurando o meu dedo, né? Então é por isso que a música é Eu Não Vou Parar Aqui. Então na música ele diz que ele quer fazer 1000 coisas ainda, que ele não pode parar aqui. Ele tem que escutar muita música, ele tem que fazer muita coisa. É ela, ele ou ela, né? Enfim. Sim. Tem o clipe ali, então agradecendo já todas as mães e pais que mandaram, né? Que a gente sabe que é complicado. Tem uns que simplesmente não ficaram aqui, mas... A gente vai colocar o link para a música depois ali nos stories da ONG, então. E tu pode dar uma palhinha dela, só para a gente encerrar, assim? Claro! Pode ser? Mas Pode então ser, eu já vou. Não, então tu dá uma palhinha e depois a gente encerra aqui para dar um Tá. tchau. Peraí, deixa eu só me ajeitar aqui para tocar. Tá bem. Tantas canções, eu não posso parar aqui. Quantos refrões, eu não posso parar aqui. E as orações, eu não posso parar aqui. E os corações que querem me fazer sorrir. Eu quero descobrir qual é do Superman. Se a mulher gato é mais forte que a Aquaman. Se liga que eu tô on, caçando Pokémon. Quem sabe lá na frente eu me amar em fazer um som. Quero escolher um time pra torcer. Eu quero descobrir o mundo com você. Conhecendo o mar, sentir o sol na pele. A aventura de viver, deixar que a vida se revele. Eu não vou parar aqui, não me deixa desistir. Sinto esse amor e as orações, que Deus proteja os nossos corações. E por aí vai, né? Maravilhoso. Muito bom. Muito bom, muito bom. Roberto, muito obrigada. Obrigada por tudo, compartilhar teu conhecimento, tua experiência como profissional e como pai. Espero que todos tenham aproveitado todas as dicas aqui. A gente vai colocar depois a live, vai ficar disponível, vai para o nosso YouTube. A gente deixa também o link para a música completa, para quem quiser ouvir e mandar para as famílias que conhecem. Muito obrigada. E a gente vai voltar a falar, porque por um tempo ainda vamos ficar em quarentena e a gente tem vários assuntos para abordar em termos de música, prematuridade, tem tudo a ver. Então a gente vai voltar a se falar. Denise, eu agradeço o convite, te parabenizo pelo trabalho, assim, que é um trabalho que eu sei que começou assim, ó, de formiguinha, foi lindo, é infinito, assim, a gratidão que a gente tem e que as pessoas têm por isso. E parabéns, pode contar sempre comigo e que seja cada vez maior a ONG. E um abraço para todo mundo e não desistam, pessoal. E música é a vida. Vamos seguir juntos com muita música. Valeu! Eu vou deixar minhas redes sociais aqui, pode ser? Sim, com certeza, com certeza. A gente compartilha junto nos stories ali, com o link da música, o teu perfil. Tá. Muito Tá obrigado, bom? Denise. Muito obrigado por tudo. E o Robertinho tá aqui em cima com os Dinos, tá mandando um abraço para vocês. Beijão. Beijo, beijo pra Ju. Beijo, brigadão. Tchau, tchau.